Edifício Joelma, um dos desastres mais chocantes do Brasil. Seus mistérios. Uma aura de mistério cerca o local onde fica o Edifício Joelma, no centro da cidade de São Paulo. Palco de quase 200 mortes, no primeiro dia de fevereiro de 1974. O prédio que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira foi construído em um terreno marcado por outras mortes em épocas distintas, segundo relatos. Uma das lendas que cercam o local diz que o terreno do Joelma serviu como um local de castigo para escravos indisciplinados que trabalhavam na região entre os séculos 18 e 19. Negros teriam sido torturados até a morte, gerando a primeira série de mortes no local, considerado por muitos como amaldiçoado. Crime do Poço. Antes de ser comprado por uma grande incorporadora, o terreno do Joelma era ocupado pela casa de Paulo Ferreira de Camargo, um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, da USP. Em 1948, ele matou a tiros a mãe e 2 irmãs, jogando os corpos em um poço que mandará construir dias antes no quintal de casa. A construção do Joelma. Com 25 andares, sendo 10 de garagem, o Joelma foi inaugurado em 1971, no mesmo terreno que ficou conhecido pelo crime do Poço. Apesar de ser um prédio novo, ele foi consumido em questão de minutos por um incêndio que deixou 191 pessoas mortas e feriu mais de 300 no ano de 1974. As mortes violentas provocadas pelas chamas logo contribuíram para o surgimento de histórias envolvendo a presença de espíritos inquietos nos corredores do prédio. Uma das histórias mais famosas, recontada diversas vezes entre os frequentadores do prédio, é a do caso de uma funcionária do escritório de advocacia que teria ouvido, já à tarde da noite, um barulho de porta sendo aberta. Porém, quando ela foi verificar, a porta continuava fechada. Instantes depois, ela ouviu o mesmo barulho e avistou o vulto de uma mulher passando pela sala da entrada. Quando chegou perto, porém a funcionária não viu ninguém. Com medo, ela saiu do escritório rapidamente e, ao trancar a porta, viu novamente o vulto de uma mulher ao fundo no corredor. Segundo relatos, a assistente se demitiu, já que seria obrigada a ficar até tarde da noite outras vezes. O mistério das 13 almas. O maior mistério envolvendo o incêndio do Joelma, porém, envolve as supostas almas de 13 pessoas que morreram presas no elevador do edifício no dia do incêndio. As vítimas morreram carbonizadas e, devido ao estado dos corpos, não foi possível fazer identificação, já que não existia teste de DNA na época. Os 13 cadáveres foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste da capital. Desde então, o local atrai peregrinos que passaram a atribuir supostos milagres às 13 almas do edifício Joelma. Ao lado das sepulturas, foi construída uma capela em memória às 13 almas. É costume dos visitantes do local deixar copos d'água sobre os túmulos, o que seria uma forma de aliviar o sofrimento daqueles que morreram queimados. O ritual começou quando frequentadores do cemitério relataram que em um certo dia, pouco tempo após o incêndio, foram ouvidos gemidos e choros vindos da área 13 das 13 sepulturas. Sabendo da causa das mortes, uma pessoa resolveu derramar água sobre os túmulos, o que teria cessado os gemidos. No local, existem faixas e placas com agradecimentos por graças alcançadas por intermédio das 13 almas.